siga-me. Faz tempo que alguns pescadores atenderam esse convite e suas vidas foram poderosamente transformadas. Tornaram-se discípulos de Jesus. Foi tão impactante que nada pôde detê-los. E o fruto dessa mudança se multiplicou até os nossos dias. Jesus continua convidando pessoas como eu e você para segui-lo e descobrir o que isso significa será extraordinário. Hoje, na nossa quinta mensagem, seremos desafiados a perdoar os nossos ofensores e a vencer o mal contra nós praticado, seguindo Jesus nessa jornada de amor. Abra o seu coração para receber o que o Espírito Santo quer falar com você. Vamos celebrar porque não fomos esquecidos. E Jesus tem planos para mim e para você. Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. No dia 12 de outubro, nós podemos estar aqui. E desde aqui, indo ao seu encontro, você que nos acolhe também na sua casa, aqui agora, ou quando você estiver aí, viu? Que bom que você fez a boa escolha, nesse comecinho de semana, de deixar a sua casa e um pouquinho daquilo que é a rotina do seu domingo, para estar como igreja reunida hoje pela manhã, viu? Então, nós estamos conversando um pouquinho sobre sermos discípulos de Jesus. Quantos discípulos o Senhor tem hoje pela manhã aqui neste lugar e desde este lugar? E essa é a nossa nova identidade. E Dietrich Bonhoeffer, pastor no século passado, alemão, que voltou para sua terra para desafiar o regime Hitler e morreu por conta do seu engajamento. Ele vai falar a respeito de Jesus como o nosso irmão crucificado. Olha que expressão linda, não é? E vai falar que ser discípulo de Jesus é algo assim extraordinário. E uma das coisas mais extraordinárias a respeito disso é sobre a temática de hoje pela manhã. Nós já conversamos sobre rendição, que é... Quantos estão comigo? Eu gostaria de olhar para você e ver assim os seus olhos atentos no seu pastor, né? Eu não sou bonito, mas eu sou o seu pastor e eu preciso muito me conectar com você. Nós estamos no ambiente espiritual. As coisas que nós estamos conversando, elas são desafiadoras. Hoje, assim como em todo encontro, mas é tempo de libertação. É tempo de cura, é tempo de refazimento, é tempo de uma grande conquista. Quantos querem sair hoje de manhã daqui? Abençoados, como conquistadores do Senhor, para você conquistar vidas em nome de Jesus. Essa é a ideia. Quantos querem conquistar vidas em nome de Jesus? Que esse é o grande propósito. Primeiro, o nosso chamado inicial, sermos discípulos de Jesus, e assim nos tornarmos como quem parece com Jesus. Mas na sequência nós temos um chamado que se une perfeitamente a isso, que é o de nós irmos ao encontro das pessoas na vida, para que também eles sejam feitos discípulos de Jesus. Então há algo de extraordinário nesse nosso caminho. Ser discípulo de Jesus tem a ver com isso. Então nós falamos sobre rendição, nós falamos sobre santidade, nós falamos sobre autoconhecimento, nós falamos sobre servir com excelência e em amor, e hoje nós vamos falar sobre perdoar e vencer o mal em amor. Você sabe o que é que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião? Você tem ideia? É exatamente aquilo que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, no capítulo 5, nós vamos abrir as nossas Bíblias, no capítulo de número 5, e nós vamos ler com muita atenção os versículos de 43 até o 48. Essa é a primeira leitura para a exposição da palavra de Deus. Ela ilustra esse momento inicial do nosso encontro. Capítulo de número 5 de Mateus, os versículos de 43 a 48, eles dizem assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo,
vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai celestial. Você viu o tamanho do desafio? Quantos concordam aqui que isso aqui é absolutamente desafiador? Por isso que vai entrar um slide para você, para que na sequência nós possamos orar. E esse primeiro slide, ele nos ajuda a fazer uma leitura daquilo que Jesus já disse. Eu acho que está muito claro. Quantos têm por claro aquilo que nós acabamos de ler aqui? Vocês conseguem, né? Eu com alguma dificuldade, mas vamos lá. Nunca somos tão parecidos com Jesus como quando tratamos as pessoas de uma forma que elas não merecem. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Nunca somos tão parecidos com Jesus como quando tratamos as pessoas de uma forma que elas não merecem. Você pode ler mais uma vez? Nunca somos tão parecidos com Jesus como quando tratamos as pessoas de uma forma que elas não merecem. Você pode orar comigo? Eu queria pedir a alguém que, por gentileza, desligue esse ventilador para mim. É só apertar a tecla de cima, colocando na posição do meio. Ore comigo, por gentileza. Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos te dar graças, porque hoje pela manhã nós estamos sendo convidados a nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Ó Deus, isto é algo impossível por nós mesmos, mas nós estamos aqui numa ativação profética, Senhor. Nós estamos aqui hoje pela manhã, declarando a nossa fé naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir. Naquele em que não há nem sombra de mudança em tempo e nem na eternidade. E nós queremos segui-lo como discípulos amados que nós somos, filhos que primeiro foram amados para depois se renderem a este amor. E em nome do compromisso que nós temos com o Senhor, nós queremos nos abrir hoje pela manhã para o extraordinário do Senhor acontecer em nós, para que nós possamos segui-lo com tudo que nós podemos e em tudo que nós devemos. Então, bendito Espírito, ore comigo, bendito Espírito, abre hoje o céu, derrama o orvalho sobre a nossa vida e nos ajuda pelo empoderamento que nós queremos receber, a sermos transformados em homens e mulheres perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Foi isso que nós acabamos de ouvir do nosso amado Jesus, quando Ele assim ensinou no passado. O ensino de outrora vale ainda hoje. O ensino que impactou vidas que já passaram e já descansam no Senhor, continua impactando a minha vida e a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui. Então glorifica o Teu nome, operando um milagre de transformação na nossa vida hoje pela manhã, e para isso nós nos consagramos e oramos agradecidos no nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Sejam perfeitos como perfeito é o meu Pai Celestial. Jesus termina assim o seu ensino sobre como é que nós devemos tratar os nossos inimigos. E ele assegura, só tem um jeito para quem escolhe andar com Jesus: em amor. Não tem outra maneira. Qualquer outra maneira, minha ou sua, é nossa. Não tem nada a ver com Jesus.
Então, isso aqui é profundamente desafiador e, como eu já disse, é impossível por nós mesmos. Mas que bom que nós não estamos sozinhos. Que bom que nós temos o Espírito Santo em nós. E é por isso que, como nós lemos no slide, ninguém será parecido com Jesus, a não ser que trate aqueles que se fazem nossos inimigos muito melhor do que eles merecem. Porque a verdade é que nem eu nem você devemos ter inimigos, ou fazer inimigos. Mas é verdade que pessoas se colocam na condição de nossos inimigos. Então, nesse sentido, você terá inimigos? Com certeza. Eu espero que não aconteça com você, mas alguns de nós já experimentaram isso na sua pele. Já experimentaram e têm experimentado por diversos motivos a inimizade que vem, que chega, que nos alcança. Jesus, ele tem um caminho para isso. Não tem como ser discípulo de Jesus a não ser que nós nos submetamos completamente à proposta de Jesus a respeito de como é que nós vamos lidar com essas coisas. Então, hoje pela manhã, eu gostaria que você também abrisse agora a palavra em Romanos, no capítulo de número 12. Hoje nós vamos terminar de expor o capítulo 12 de Romanos. Como você sabe, nestas 5 mensagens que nós temos compartilhado aqui, nós estamos dando uma olhadinha no capítulo 12 de Romanos. Nós vimos todos os versículos até aqui. E agora nós vamos começar hoje pela manhã a leitura a partir do versículo de número 14. Romanos 12, a partir do versículo 14. E mais uma vez, eu peço que você se conecte aqui comigo, se conecte com a palavra, se conecte com esse momento cheio de espiritualidade, se conecte com esse momento assim, que é essencial, fundamental para a transformação da minha vida e da sua vida, no tipo de gente que o Senhor deseja eu e você nós sejamos. Então preste atenção, se você se desconectar por um instante, faça um esforço e se conecte de novo, vou tentar te ajudar, não atrapalhando e chamando um pouquinho de vez em quando a sua atenção de novo aqui para a palavra. Diz assim a palavra do Senhor: abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. Tem inúmeras lições aqui, e eu gostaria de gastar mais tempo do que a gente realmente tem para conversar, mas eu tenho me estendido bastante, eu reconheço, nos últimos dias, e eu tentarei ser mais objetivo e mais pontual com você. São lições bem práticas. E como você já entendeu, não devemos nos esquivar delas. Hoje é um tempo de libertação mesmo. É um tempo assim de a gente abrir mão. Porque, eu vou dizer de novo aqui, já para dizer isso que eu pretendia dizer no final. Mais importante do que você exigir os seus direitos é o testemunho que você deve à sociedade como homem e mulher de Deus. Isso precisa ficar claro. Mais importante do que os seus direitos é o que você deve, em nome de Jesus, à sociedade. E o que você deve à sociedade é um bom testemunho. E nós só daremos um bom testemunho à sociedade se nós nos comportarmos como Jesus deseja nós nos comportemos. E isso é impossível na nossa força. Isso é absolutamente necessário, porque de repente pode acontecer uma coisa ali e vai exigir de você uma postura em Jesus.
comigo, com você, com qualquer pessoa. Quando a gente menos espera, lá na vizinhança, quando a gente menos espera no ambiente de trabalho, quando a gente menos espera no trânsito, quando a gente menos espera ali e acolá, coisas acontecem e a nossa resposta, ela é a resposta que o céu aguarda para fazer diferença na terra. E sabe por quê? Para que as pessoas creiam que Jesus é de verdade. E para que as pessoas creiam que o Jesus que nós dizemos seguir, ele de fato é alguém que transforma tanto a vida das pessoas, que transformou a minha, que transformou a sua. E que nos ajuda de verdade por ser alguém que está vivo. Nós não dizemos que ele ressuscitou. Quantos creem que Jesus está vivo? Então ele tem que aparecer. E como é que Jesus disse que ele aparece? Em mim, em você, através de mim, através de você. Não é extraordinário? Não é maravilhoso saber que aqui ou em qualquer lugar que eu esteja, Jesus usa a minha vida para ele se manifestar? Presta atenção, como é que Jesus se manifesta através de mim, através de você? Então, nós precisamos ficar muito atentos. Primeira lição que nós precisamos aprender hoje aqui, é que nós precisamos decidir perdoar, viver novos começos e fazer isso com humildade. Vamos dizer juntos? Decidir perdoar, viver novos começos e sempre com humildade. Deu para pegar? Decidir perdoar, viver novos começos e com humildade. Vamos ver se você pegou. 1, 2, 3. Porque é que nós devemos perdoar. Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 12 e depois os versículos 14 e 15. Quando Jesus foi perguntado, Jesus, numa oração, quando eu orar, quantos acham que orar é importante? Você acha que orar é importante? É, absolutamente necessário. Eu quero dizer para você, se você não tem uma vida de oração, você não é pior do que ninguém. Mas eu preciso dizer que você está aquém daquilo que deve ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus com tudo o que você deve, porque tem aquilo que a gente pode, mas tem aquilo que a gente deve. Eu recomendo aquilo que você deve. É preciso ter vida de oração. Os discípulos de Jesus, você acha que os apóstolos de Jesus foram homens de Deus? Sim ou não? Foram homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo no tempo? Foi um processo. Então teve o dia que eles chegaram para Jesus e eles perguntaram, quando nós orarmos, o que é importante na nossa oração nós pedirmos para o Pai? Então os versículos 12, Mateus capítulo de número 6, versículo 12, leia comigo. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uma vez mais, por favor. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deixa só um instantezinho aí, por favor, menina Gabi. Então Jesus disse que quando nós orarmos ao Pai, nós precisamos colocar os nossos ofensores junto com os nossos pedidos de perdão a Deus. Estão atrelados. Quantos querem ser perdoados por Deus? Ou para você tanto faz se Ele perdoa, se não perdoa. Quantos querem ser perdoados por Deus? Então o meu pedido de perdão está atrelado a colocar diante de Deus a vida daqueles que são os meus inimigos, que são os meus ofensores. A pergunta é, você ora pelos seus inimigos? Você ora pelos seus ofensores? Tem pessoas que não conseguem sequer dizer o nome. Todas as vezes que pensam, isso aqui não é ironia da minha parte, eu sei que isso é um drama. Todas as vezes que alguém menciona o nome, às vezes dá tremedeira, batedeira de coração. Se encontrar por aí, então, dá pânico. Dá pânico. E às vezes não é sem razão. Porque tem coisas terríveis que acontecem entre nós. Coisas que são para gerar tremenda indignação. Essas pessoas por si mesmas, se estão assim e fazem assim,
elas não estão próximas de Deus. Mas quantos aqui estão próximos do Senhor? Quantos de nós aqui? Então, você concorda que quem está próximo de Deus é que pode aproximar essas pessoas de Deus também? Ou quem você acha que tem o dever de aproximar essas pessoas de Deus? Um anjo que Deus vai mandar? O outro crente da outra igreja? Não. Somos eu e você. Somos eu e você que fazemos com que estas pessoas que nos ofendem, que praticam um mal contra nós, que falam de nós pelas costas, que querem nos prejudicar, que querem de muitas maneiras nos apequenar, que querem nos humilhar, que nos ferem, nos machucam de muitas maneiras. Somos eu e você os feridos, entre aspas, as vítimas, mas eu peço que você seja muito cuidadoso para usar a expressão vítima, porque quem está em Jesus, vítima não deve permanecer. Eu vou dizer de novo, quem está em Jesus, vítima não deve permanecer. Então, se você é alguém que percebe na sua maneira de viver que você sempre é vítima, saia daí. Saia desse lugar. As cadeias foram abertas, saia daí, porque Jesus já te libertou. Amém? Então, somos eu e você que devemos aproximar essas pessoas de Deus, para que elas tenham chance de conhecer o Deus que nós já conhecemos. E a única maneira de elas serem ajudadas a uma mudança no comportamento dela que não é certo, deixa eu dizer isso. Você não tem garantia nenhuma de que essas pessoas vão mudar. Quem não pode mudar é você. Ficou claro isso? Mesmo orando, nós não temos garantia nenhuma de que essas pessoas vão mudar, mas quem não pode mudar é você. Então, a começar disso, nós não podemos deixar de orar. Porque não é uma sugestão de Jesus, é uma ordem. A gente precisa entender o seguinte, mas eu não estou sentindo. Escute bem, presta atenção, vou falar com carinho. Problema seu. Porque não é questão de sentimento, é questão de mandamento. E mandamento a gente não discute, a gente obedece. Entendeu, meu querido? Não quis ser violento nem agredir você, só quis ser pastoral, só quis ser bíblico. Nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja centrada em Jesus, eu e você, não é nós, igreja de Nazareno, não, eu e você, igreja. Quantos são igreja de Jesus? Não tem a ver com ser igreja de Nazareno, tem a ver com ser igreja de Jesus. E isso aqui, amado, eu já disse, é um desafio para mim e para você. Aqui não é uma questão de pontuar um ou outro, é para mim, é para você, é sobre mim, é sobre você, sobre nós. Agora os versículos 14 e 15, eles dizem o seguinte, vamos juntos? Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. E o versículo 15, mas, diga assim, mas... se você se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Então eu e você estamos com um grande problema hoje pela manhã aqui. Qual o tamanho do seu orgulho? Você sabe que alguns de nós são orgulhosos por causa da formação que a gente recebeu. Mas não fala mal do meu pai, da minha mãe, não, mas não é isso. Eu não os conheci necessariamente, não é pessoal. Mas se eles têm culpa nisso, pelo coração duro que tiveram, talvez não tiveram um encontro com Jesus, é culpa do pecado, gente. É culpa do pecado que eles carregaram e com relação ao qual não lidaram direito. Mas você está aqui. Você não está aqui? Quantos estão aqui? Então é para você, é para mim, é para nós. Ah, mas eu tenho um coração duro, eu tenho dificuldade com isso. Então você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso. E lembre-se que um novo começo não vem sem uma postura humilde. Humilde diante de Deus e humilde diante das pessoas. Tem 3 slides que nós vamos ver, a Gabi vai nos ajudar. Diga assim, é o processo do perdão. Então vamos lá, em primeiro lugar,
Dá para vocês verem bem aqui, Eliana? Dá? Tá bom. Então vamos lá. Quero que nós possamos ler juntos. Vamos juntos aqui, comigo. Perdoar é uma escolha, um ato voluntário. Não é preciso sentir algo para perdoar alguém. Você precisa sim escolher liberar qualquer desejo de vingança e pedir que Deus trate o ofensor com misericórdia, da mesma forma que Ele trata você. Por quê? Porque, como eu disse, nós temos um problema. Jesus afirmou, Ele não disse, eu acho que era bom vocês perdoar, porque talvez Deus, nosso Pai, não perdoe vocês se vocês não perdoarem. Não, Ele disse assim, se vocês perdoarem, tem perdão para vocês. Se vocês não perdoarem, não tem perdão para vocês. Está claro isso, meus irmãos? Para quem aqui não está claro? Não está claro. Está claro para todo mundo? Percebe? Então, é uma escolha, é uma decisão. Então, esse é o primeiro estágio. Então, é honrar a palavra de Deus acima e antes de qualquer sentimento. É um processo aqui, ó, que começa aqui, no meu entendimento. Quantos entenderam que Jesus disse assim, que perdoar não é uma sugestão, é um mandamento? Quantos entenderam? Levante a mão. É um mandamento. Não tem escolha. É perdoar hoje ou perdoar amanhã. Mas você não vai poder chegar lá sem perdoar. Deu para entender isso? Não tem escolha. Não desista de ser crente por causa disso. Não desista de ser igreja de Jesus. Desista de manter-se resistente a isso. Abra-se. E a primeira coisa, encontre caminhos terapêuticos para isso. Escreva, anote tudo, declare diante de Deus, olha o que eu sofri, o que aconteceu, porque não adianta você fazer isso expondo de uma outra maneira, é com Deus. É com Deus, e é claro, com pessoas queridas, com pessoas de uma fé robusta, de uma fé em que você vai chegar e vai falar, olha, o que aconteceu, ajude-me em oração, para que você, ao lado de pessoas que estejam também nesse mesmo caminho com Jesus, favoreçam você a lidar com isso interna corporis, de forma interior, de forma mais privativa, de forma mais pontual. Ninguém ganha com a exposição de nada que acontece. Então, o que nós precisamos? Do segundo estágio, onde diz assim, leia comigo também, perdoar é um processo por meio do qual sua escolha de perdoar começa ao longo do tempo a se alinhar com as suas emoções. Algumas vezes, esse processo pode levar meses ou até anos. Então, não é incomum, às vezes, encontrar alguém que fala assim, olha, já tem 2 anos que isso aconteceu, mas o coração ainda... E a ideia é sempre minimizar o dano. A ideia é sempre abreviar o processo. Por isso é que a gente não pode deixar nunca de orar por aqueles que são os nossos inimigos, que são os nossos ofensores, que são aquelas pessoas que praticaram o mal contra nós, de alguma forma. Não vou ficar ilustrando aqui. Todo mundo aqui já precisou perdoar alguém. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca precisou perdoar. Isso não existe. A nossa humanidade, se tem uma coisa que é possível nela, é que nós seremos ofendidos, injustiçados, de alguma forma, por alguém em algum momento da nossa vida. Mas nós somos alcançados pela graça de Deus. Quantos foram alcançados? A boa notícia é isso. Então hoje aqui você percebe, não é um julgamento, não é um tribunal, não é para ninguém sair daqui se sentindo mal, é para nós sairmos daqui livres. Livres, irmãos, livres. Então primeiro você escolhe perdoar, ou seja, escolhe obedecer. E você vai
colocando em oração, e você vai lidando com aquilo, e você então faz como aqui Jesus já ensinou, que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Paulo apóstolo diz que nós devemos abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar. Então, que não saia da minha boca e nem da sua boca qualquer palavra que seja ofensiva e que alcance o nosso inimigo, e que alcance a quem nos tratou mal, e que alcance a quem fez comigo e com você, ou ainda virá fazer as coisas que já fizeram ou ainda farão. Dos meus lábios só podem proceder bênção. Ficou claro isso para você? Nunca maldição. Essas palavras todas aqui estão no imperativo, são todos mandamentos, não são sugestões. Não são sugestões. Então, a começar daí, você já percebe como é que está a sua alma. O que é que na sua reação você sente? Você vai lidar com isso. O que é que na sua reação você expressa com palavras? O que é que na sua reação você expressa com atitudes que envolvem o seu corpo de alguma maneira, na maneira como você... Tudo isso fala. Então nós temos que ter aquele autoconhecimento. Lembra que a gente falou um tempo atrás aqui, parte do que significa ser discípulo de Jesus? Hoje nós estamos enfrentando essa ideia de que nós precisamos reagir direito. Mas tem o terceiro e último estágio do perdão, onde nós vamos encontrar o seguinte. Leia comigo. Perdoado. Ficou bem pequenininho isso aí. O Espírito de Deus alinha sua escolha de obedecer a Deus em relação ao perdão com a experiência emocional de você sentir alegria genuína quando bênçãos ocorrerem na vida daquela pessoa. Então, veja bem como que Paulo, apóstolo, constrói. Pode deixar só um minutinho aí, Gabi, por gentileza? Como que o apóstolo Paulo, ele constrói o seu ensino sobre isso, acompanhando Jesus. Ele diz assim: abençoe os que os perseguem, não os amaldiçoem, versículo 14, acho que vale a pena colocar, melhor pensando assim, Gabi, 12 e 14 de Romanos, não desista da palavra, fique aqui, quantos querem ser abençoados hoje de manhã? Você está sendo abençoado, está sendo ajudado? É isso, essa é a ideia, vamos juntos, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Continua o texto, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E continua o texto, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Esse é um texto completo, é o ensino completo. O que o apóstolo Paulo está falando? Não é só perdoar, mas é você alcançar a ideia de que, de fato, alcançar com Deus, eu perdoei, ao ponto de verdadeiramente acolher em Jesus aquilo que de bom aconteceu na vida daquela pessoa. Consegue? Você consegue celebrar algo de bom que aconteceu com aquela pessoa? E quando acontecer uma coisa ruim com aquela pessoa, você não vai falar assim, bem feito, está aí, ó. Mas é claro, era o mínimo que precisava acontecer com essa pessoa, a mão de Deus pesou. Como é que a gente se posiciona na vida em relação a isso? É do jeito que a palavra está dizendo que deve ser? Ou é desse jeitinho aqui que eu acabei de contar para vocês? Gente, não precisa ficar com vergonha de confessar que a gente fica esperando uma retribuição ruim para a vida da pessoa. Porque essa é a nossa tendência, pecadores que nós somos. Essa é a nossa tendência, pecadores que nós somos.
Está percebendo por que a gente precisa de ajuda, eu e você? Eu e você, para todos nós daqui. Porque quando a gente, de alguma forma, é tocado por alguém, de alguma maneira, a gente tem dificuldade de seguir olhando para aquela pessoa e da gente celebrar com aquela pessoa. Celebrar é uma palavra forte, hein, pastor? Mas de você olhar para aquilo que de bom aconteceu para aquela pessoa sem ter raiva. Mas como assim? A pessoa fez o que ela fez para mim e ainda, olha lá, está se dando bem. Deixa eu lembrar para vocês, quantos estão comigo aqui ainda, por favor? Estamos indo bem. Lembra que o salmista, em pelo menos 2 momentos, o Davi e o Asaf, eles vão dizer em 2 salmos distintos, olha, eu olhei para aquilo que de bom acontecia com o inimigo, com o ímpio, com aquele que não teme a Deus, e eu quase me perdi. Eu quase me perdi de olhar para eles. Porque como assim vai tudo bem para eles? Por isso que ser discípulo de Jesus é algo fora da caixa, fora da curva, é extraordinário. E não tem outra proposta para mim e para você do céu, não tem. É essa, gente. Então decida perdoar, porque senão você não vai viver novos começos. Quantos querem novos começos aqui? Gente, tem coisa que a gente quer que passe na nossa vida, ou você não quer? Tem que passar, porque você não aguenta mais lidar com isso. Vamos ser francos, a gente não quer ficar refém. Quantos querem deixar de ser reféns daquilo que não foi bom, você quer deixar? Então, você vai precisar lidar com isso nos termos de Jesus. Vai ter que colocar isso que aconteceu e essas pessoas decidindo, Senhor, eu quero alcançar o perdão, eu não quero ficar tomando mais esse veneno, está fazendo mal para mim, eu quero alcançar o perdão, eu quero liberar. Quantas famílias que não se conversam, quantas pessoas que não se conversam, quanta falta que nós carregamos, porque se isso envolve você e mais alguém, é você que está limitando, muitas das vezes, a reparação disso. Então, como discípulo de Jesus, assuma essa posição. E se você chegar lá, quantos querem chegar lá? Querem chegar lá? Querem chegar lá? Isso, diga, eu quero chegar lá. Diga para Deus, não é para o pastor. Diga, Senhor, olha, o Senhor sabe como foi complicado o que aconteceu, o quanto eu carrego disso, alguns talvez aqui por anos, mas hoje chegou o dia da libertação, chegou o dia da restauração, chegou o dia da cura, chegou o dia do empoderamento. Nós estamos ativando a nossa fé e fazendo isso de forma profética hoje de manhã. Tem uma ativação profética, em outras palavras, a palavra liberada no céu, ela desce como orvalho, ela cai sobre a minha cabeça e ela pega todo o meu corpo e vai me libertando, vai desabilitando as cadeias da minha vida e vai fazendo eu chegar lá. Mas quando você chegar lá, mantenha a humildade e nunca se ache melhor do que ninguém, porque conseguiu chegar lá. Até nisso o Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a pensar, que ele vai dizer assim, não é? E não pense que sabe tudo. Esse andar com gente de coração humilde, de condição humilde, sempre na palavra de Deus, sempre carrega esse sentido de gente que se submete mesmo a Deus. Por isso que essa é a melhor influência para mim e para você. Então, em segundo lugar, submeta-se à justiça divina. Diga assim, submeter-me à justiça divina. É por isso que a palavra de Deus vai nos recomendar sempre, né, a nós percebermos o seguinte, né? Versículos 17 seguintes: não pague o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Antes de chegar lá, onde eu quero chegar, eu quero comentar isso, que eu percebi aqui que é muito importante. Por que é que a gente não deve ir por esse caminho de fazer como todo mundo? E por que é que a gente deve perdoar?
Porque nós não somos mais todo mundo. Não adianta você querer comparar-se. Quantos estão em Jesus aqui? Iluminados pela palavra de Deus. Não adianta você querer comparar-se com quem não está em Jesus. Essa pessoa que não está em Jesus, ela tem uma outra maneira de olhar para a vida. Então é por isso que, por exemplo, ela vai roubar. E quando que ela vai parar de roubar? Só quando ela for descoberta. E olhe lá. Você já viu isso acontecer? Só se for descoberta. Porque as pessoas, elas agem da forma como lhes faz sentido. Então, inveja, ciúme, ganância e uma série de circunstâncias, para elas faz sentido se isso justificar elas chegarem onde elas querem chegar. Elas vão viver da maneira como lhes faz sentido. É por isso que a resposta para elas todas, essas, porque Paulo está falando dos nossos inimigos, como tratar as pessoas que nos ofendem. Por isso que ele vai dizer, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Em outras palavras, a minha resposta e a sua resposta é a chance que elas têm de enxergar diferente. Mas não espere que elas se rendam de imediato. Percebe? Espere outra coisa. Espere das pessoas crítica a você. Espere ser chamado de tonto, de idiota, de muitas coisas, de frouxo. Espere todo esse tipo de adjetivação quando você fizer do jeito de Jesus. Espere isso. Jesus já disse lá, olha, se fizeram isso comigo, vão fazer isso com vocês também. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se zombaram de mim, vão zombar de vocês. Mas exatamente essa a marca que eu quero que vocês tenham. Se vocês quiserem ser meus seguidores e se parecerem comigo. Então, nós precisamos muito perceber isso. Então, ter paz no que depender de você. Porque, quantos já viveram situações aqui que a paz não dependeu de você? Então, se é assim, é porque assim, deixa eu já dizer uma coisa para você. Nem sempre vai ter paz. Está preparado? Nem sempre vai ter paz. Nem sempre vai ter paz. Mas no que depender de você, vai ter paz? Só o Édipo disse amém. Eu sei que você disse um amém lá dentro assim, né? Mas eu recebo também. No que depender de você, vai ter paz? Isso. Quando a paz, ela termina. Quando a verdade está em jogo. Quando que termina a paz no casamento, por exemplo? Quando a verdade está em jogo. Você percebe a questão do jugo desigual? Por exemplo, nesses termos. Um deles está conectado com o Senhor. E a pessoa faz de tudo para viver bem com o outro. Mas de tudo. No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Mas de repente um negócio que envolve a família, que envolve o casal. E o outro quer fazer de um jeito que de fato é injusto, é um jeito ganancioso, vai se aproveitar de alguém que está num momento muito difícil para tirar vantagem. E o valor que você carrega, o princípio que você carrega em Jesus, não te permite dizer sim para isso. Acabou a paz. Porque em nome da verdade, que é o princípio ético-moral que você carrega, que você aprendeu com Jesus por sua palavra, você se posiciona. E o outro, como quer uma coisa diferente, não vai contribuir para que essa paz permaneça. Você entendeu? Então tem coisas assim. Nós criamos filhos. Pode ser que um filho cristão vai de alguma forma ter dificuldade com os seus pais que pensam diferentes. O menino se converteu. O menino se tornou um homem de Deus e os pais têm uma cabeça diferente.
O menino vai fazer de tudo para obedecer aos seus pais, honrar pai, honrar mãe. Mas tem coisas que o menino vai ter que se posicionar no Senhor pela verdade. E os pais talvez não vão entender, acabou a paz. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos estão entendendo a palavra? Você entendeu? E vice-versa. Você entendeu? Mas então, pastor, para ter a paz eu tenho que abrir mão dos meus direitos? De jeito nenhum. Por isso que depois você vai ler o capítulo 13 de Romanos, que o apóstolo Paulo vai dizer que tem lei dos homens para julgar as coisas dos homens. Entendeu? Assim, gente, colocar coisas assim, entendeu? Né? Às vezes alguém tem que acionar o outro porque não está pagando pensão. E se não pagar, vai preso, porque a lei determina. Você não está brigando com a pessoa, você está apenas acionando a lei para que um direito que a pessoa sabe existe e por qualquer motivo a pessoa não está querendo cumprir, pela justiça vai ter que ser uma questão que vai se resolver dessa maneira. Nós precisamos separar as coisas. Não se trata de brigar, se trata de buscar aquilo que é a lei quem define e decide. Deu para você entender? Deu para entender? Porque senão a gente fica numa espiritualização agora, na maior parte do tempo. Agora, deixa eu dizer, tudo é espiritual, diga comigo, tudo é espiritual. Inclusive a sua atitude de ter que buscar na lei, a maneira como você se movimenta nesse sentido é cheio de espiritualidade. Porque você não vai fazer sem oração. Você não vai fazer pelo motivo errado. Você não vai fazer, viu? Voltem comigo, fique na palavra, viu? Não viaje em situações que você conhece, que às vezes daí você fala, nossa, é verdade. Quando eu sair daqui preciso ligar não sei para quem, não. Fica aqui na palavra, já deixa lá, depois você continua refletindo na semana. Hoje, depois que você for embora, fica aqui. Mas submeta-se à justiça de Deus, é isso que eu quero chegar. Diz assim o texto, amados, não se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, as escrituras dizem, a vingança cabe a mim, eu darei o troco, diz o Senhor. Então diga assim, ó, retaliar me é proibido. Retaliar é proibido para o povo de Deus. Em outras palavras, vingança. A vingança é proibida. Ontem mesmo assisti um episódio de uma série e a sociedade humana ela se organiza assim. Né? Na série, uma coisa ruim aconteceu para alguém e o tio da pessoa chega para ele e diz assim, ó, a única maneira de você se livrar disso que você sofreu é você se vingando. Você vai ver que quando você se vingar, vai passar. Gente, escutando tudo que você já escutou aqui, e tendo em vista que eu já falei sobre o exercício dos nossos direitos, agora eu vou dizer uma coisa. Então você tem que ter me ouvido antes. Quantos me ouviram até aqui? Agora me escute nisso também. Aprenda a deixar para lá. Não, mas todo mundo, na minha família, todo mundo, enfim, tem que ficar sabendo, afinal de contas, que eu tenho a razão e enquanto eu não acertar isso, eu não vou sossegar. Vou dizer de novo. Nós somos o povo, já tendo escutado o que eu disse até aqui, porque tem um contexto. Então, se alguém fizer um corte na pregação, só isso aqui não vale, você tem que me ouvir antes. Nós somos o povo do deixa para lá. Como eu disse no começo, o nosso testemunho é mais importante do que o exercício dos nossos direitos. E esses direitos assim, que tem a ver com a maneira como a sociedade ela se organiza, que são coisas que a gente traz na nossa bagagem, mas quantos estão em Jesus? Nova criação você já é, as coisas velhas já passaram e tudo quer se fazer novo, gente. Percebe como é espiritual o que nós estamos fazendo aqui? Mas pastor, onde que está o meu conforto? O meu conforto está em saber que Deus viu, que Deus sabe, que Deus é justo. E que quando Deus diz assim, a mim pertence a vingança,
Não é unir-se a Deus para você esperar algo de muito ruim que vai acontecer com aquela pessoa, porque a mão de Deus pode pesar. Gente, se Deus tiver que pesar a mão pelos motivos dele, isso é responsabilidade dele, não é sua, não é, nunca foi, não é e nunca será. Você pode dizer? Não é minha responsabilidade. A maneira como Deus vai colocar a mão dele sobre a vida de quem quer que seja. Não sugira nada para Deus. Agora, a gente sugere no nosso coração. E Deus viu. Porque a gente é assim. Pessoal, nós já falamos sobre isso hoje aqui. Acontecem coisas na gente. Bom, pelo menos acontece comigo, não acontece com você não? Ou será que só eu aqui? Não. Eu estou confessando para você que eu tenho as minhas dificuldades para lidar com muita coisa. Mas o que me ajuda? A palavra do Senhor. É o que me ajuda. É o que me ajuda. Agarre-se à palavra e honre a palavra de Deus acima de tudo. Lembra-se de José do Egito? Irmã Laíde, os irmãos dele pegaram ele, venderam ele, contaram para o pai uma mentira, João. Disseram, Ângela, que ele tinha morrido. Ele foi encarcerado, vendido, injustiçado. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus era com José. Você pode dizer, Deus é comigo? Deus é comigo. Fica com isso, Deus é comigo. Deus é com você. Encontre conforto nisso, que Deus é com você. E daí ele vai colocar o nome nos filhos dele, para falar sobre a maneira como ele se sentiu acolhido por Deus. E quando mais lá na frente Deus disse, ainda não está bom, você vai ter que lidar com a sua dor e vai ter que encarar os seus irmãos, o que ele faz? Ele não aproveita agora do poder que ele tinha nas mãos para se vingar dos seus irmãos. Ele vai dizer o seguinte, Deus viu o mal que vocês praticaram, mas Ele decidiu transformar isso em bem, em favor de todos nós. Entenda uma coisa que não sei se você um dia parou para pensar. Se quando Jacó morreu, não terminou ainda. Se quando Jacó morreu, mas falta pouco. Se quando Jacó morreu, o José dissesse assim, pastor Francisco, agora é a hora, Geraldo, eu vou mandar matar todo mundo que saiu lá de Canaã e veio para ser preservado aqui no Egito. Eu vou mandar todo mundo agora eu vou exterminar, porque isso foi uma prática muito comum no tempo. Mandar matar os seus inimigos e exterminar a família inteira. E ele podia mandar matar todo mundo. Ele ia contar para o faraó, esse povo aí que o senhor acolheu, na verdade, eles me fizeram muito mal. Eu só estava esperando o pai morrer, e ia fazer sentido para o faraó. Sabe o que teria acontecido se José fizesse isso? Não teria continuidade o plano de salvação de Deus através de Israel, que me alcança e te alcança. José entendeu. Eles foram trazidos para cá para serem preservados, e eu sou instrumento-chave nisso. Pela graça de Deus, e humildemente eu reconheço que eu sou chave nesse processo. E como é que eu posso abrir mão daquilo que Deus quer fazer em favor de todo mundo? Quando eu digo assim, Deus é comigo, eu me lembro do chamado de Deus para o nosso pai Abraão, e em ti serão abençoadas todas, diga assim, todas as famílias de terra, inclusive as famílias dos nossos inimigos. Inclusive as famílias daqueles que praticaram o mal, que ainda vão fazer o mal contra nós. Eu fui chamado para ser um abençoador e ponto, pronto. É isso que me define. Quantos estão definidos hoje assim?
Você se define a partir disso? É isso. Davi. Em 1 Samuel 24:12, fala sobre o dia em que Davi desistiu de matar Saul. Quem sabe o que foi que Davi fez? Cortou um pedacinho da roupa do Saul. Mas daí diz que, olha que coisa boa isso, diz que o coração pesou. Leia lá 1 Samuel 24. Diz que o coração pesou. Coloca para a gente 1 Samuel 24:12, filhinha, que eu acho que fica mais preciso. Olha lá. Palavras de Davi: que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Ele desistiu a tempo, entendeu? É disso que a gente está falando. Entregue para Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele, no tempo dele, se ele tiver que fazer, porque aqui ou no porvir alguma coisa vai acontecer. Mas não fique torcendo pelo pior, mas permita-se ser você o melhor. Vamos dizer juntos? Não me permitirei torcer pelo pior, mas certamente me farei melhor. Tá bom assim. Terceiro e último lugar para nós encerrarmos, menino Gustavo, Janaína e todos que estão servindo. Nós precisamos chegar a isso, como diz o texto aqui. Se seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque quando você fizer isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal vença você, mas vença o mal praticando o bem. Vença o mal praticando o bem. Quantos entenderam essa palavra hoje pela manhã? Você entendeu isso? Qual que é a disposição que você tem nesse momento de seguir por esse caminho que da parte do Senhor nós ouvimos? Qual que é o tamanho dessa disposição? Sabe, talvez alguns de nós vamos ter que nos colocar diante do Senhor. Já pode ser agora, já pode ser, por exemplo, aqui, porque é uma resposta de fé. Toda ativação profética ou ativação da nossa fé tem que ter uma resposta minha e sua. Talvez seja um momento de escolher fazer do jeito de Jesus. E você entendeu que é um processo, mas tudo tem que ter um começo, tem que ter um momento em que a gente dá espaço para o Espírito Santo começar a trabalhar no nosso coração. E aquilo que acontecer comigo e com você hoje, porque coisas já estão acontecendo. Quantos reconhecem que já está acontecendo? Está acontecendo. Está acontecendo. Aquilo que já está acontecendo em nós vai nos habilitar para a vida como um todo. Porque a gente não sabe o que ainda vai acontecer comigo e com você. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que perdoar é chegar ao ponto de lembrar sem sentir dor. Olha que alvo grande esse, hein? Lembrar sem sentir dor. E o texto bíblico ainda diz que além disso, que você olha para a pessoa se dando bem e você diz assim, que Deus abençoe. Mas não é só isso, e eu não disse. Mas a pessoa sofre uma perda, sofre uma dor, e você se une a ela. Às vezes você não tem como ir ao encontro, mas você se une a ela em oração. Senhor, eu quero abençoar essa pessoa, me unindo em oração e pedindo para o Senhor. Se o Senhor tem um caminho no meio do luto, no meio da dor, no meio da perda, no meio disso terrível que aconteceu, vá e alcance essa pessoa. Se o teu inimigo tiver fome, primeiro, eu e você, nós éramos inimigos de Deus. Eu e você. Mas Jesus nos chamou
para sermos os seus amigos. Quantos são amigos de Deus agora? Se teu inimigo tiver fome, nós estávamos com fome, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu quero matar a sua fome. Se o teu inimigo tiver sede, e Jesus disse: venha e beba, eu sou a água da vida, eu sou a água da vida. É assim que nós estamos sendo tratados, gente. Então tem algo muito poderoso acontecendo hoje de manhã, no nosso meio aqui. Por isso essa canção vai nos ajudar a fazer uma declaração, e nós vamos encerrar orando. Quem sabe, se você não quiser chegar aqui para se ajoelhar, você se ajoelha aí, como alguns irmãos estão fazendo. Mas quem sabe você: pastor, eu quero cantar de pé, erguer as minhas mãos. Então fique de pé, mas só não faça nada, só não tenha essa postura: eu não vou fazer nada, porque não é comigo. Não, é com todos nós aqui, é comigo e é com você. Vamos cantar a nossa fé e orarmos juntos na sequência.